O Bayern de Munique simplesmente surpreendeu o mundo da bola nos últimos dias, mesmo bem na Bundesliga, a liga alemã, e classificado para as quartas de final da UEFA Champions League, a equipe bávara decidiu trocar de treinador. Meio que do nada, Julian Nagelsmann saiu para a entrada de Thomas Tuchel. Tuchel é bem mais conhecido que o Nagelsmann a nível mundial, afinal de contas foi ex-treinador do Chelsea, foi inclusive treinador do vice do PSG na Liga dos Campeões, quando Tuchel teve a oportunidade de treinar Mbappé, Neymar e outros grandes nomes. A relação de Tuchel com Neymar certamente foi um bom ponto de encontro entre ambos. Com Thomas Tuchel, Neymar teve um dos melhores desempenhos individuais no PSG, tanto sabendo jogar individualmente como coletivamente, de uma maneira que ambos conseguiram desfrutar muito. Com Thomas Tuchel no comando, o PSG quase conseguiu sua primeira Champions, com Neymar destruindo nos últimos jogos e ficando no quase contra, por ironia do destino, o próprio Bayern de Munique. E é aí agora que o destino da bola pode dar uma brincada. Thomas Tuchel e Neymar podem se reencontrar novamente, isso claro segundo o jornal alemão Bild. Poucos dias depois de chegar no Bayern de Munique, basicamente logo agora, Thomas Tuchel pediu a contratação de 3 jogadores para a próxima temporada segundo o Calciomercato, um jornal italiano. Federico Chiesa, Mateo Kovacic e Eduardo Mendy estão na mira do alemão para 2023-24. Essas 3 contratações são as primeiras e pontuais que o treinador vai querer fazer. Em seu último trabalho no Chelsea, o comandante trabalhou com Kovacic e Mendy. O meia croata chegaria para dar mais profundidade ao setor que conta com as presenças de Leon Goretzka e Joshua Kimmich como peças de elenco. Por outro lado, o goleiro senegalês chegaria para brigar por posição com Yann Sommer, uma vez que a continuidade de Manuel Neuer é uma dúvida. Por último, Chiesa é um atleta admirado por Thomas Tuchel, embora tenha sim um grande respaldo na Juventus. No entanto, os problemas econômicos do clube italiano e a possibilidade de não disputar uma competição europeia no próximo ano poderiam abrir as portas para a saída do jogador de 25 anos. Nesta segunda-feira, o novo técnico do Bayern de Munique comanda a primeira atividade com parte do elenco disponível visando ao clássico contra o Dortmund pela Bundesliga. No entanto, Tuchel não conta com todos seus atletas, pois muitos estão servindo suas seleções durante a data FIFA. Segundo o jornal Bild, Thomas Tuchel também quer reforçar sua parte do ataque. Tuchel vê boas opções no ataque do Bayern, mas ainda assim quer reforçar o seu elenco com novos nomes que poderiam agregar e muito. Um desses nomes se tornou o atacante Neymar. Thomas Tuchel acredita que tanto a mudança de áreas para o Neymar, como na possibilidade dele se reinserir no Bayern, numa nova forma de encontrar uma nova liga, tentar cadenciar mais espaços e conseguir mais liberdade no esquema tático do Bayern de Munique, poderia ser uma boa tanto para o treinador quanto para o jogador. Em sua passagem pelo Paris Saint-Germain, logo quando Thomas Tuchel saiu do comando, ele falou que, em especial, alguns jogadores do PSG não faziam sentir um comandante, mas sim muito mais que um primeiro-ministro. Segundo as palavras dele, muitas decisões que ele tinha que fazer passavam muito mais do aspecto de treinador e iam para o aspecto administrativo. Muitas das vezes Tuchel chega a afirmar que enquanto treinava o PSG, precisava ficar monitorando certos jogadores, principalmente em questão de brigas, atritos e posturas extracampo. Thomas Tuchel já falou várias vezes positivamente do Neymar. Categoricamente, Thomas Tuchel já falou enquanto treinava inclusive o Chelsea do perfil de Neymar. O treinador alemão revelou que o jogador brasileiro é um cara muito legal. Eles estão orgulhosos de seu clube e não é tão bom quando você ouve o seu jogador falando por semanas e semanas dizendo que quer sair. Como eu disse ao Neymar, às vezes é assim na vida. Você tem que encarar a verdade e lidar com as consequências. Neymar tem um bom coração e é o jogador mais talentoso com quem já tive o prazer de acompanhar. Às vezes é um pouco difícil ver que ele é uma boa pessoa quando você só vê ele jogar de fora, mas ele é um cara legal. O técnico inclusive revelou uma conversa com o jogador quando ainda estava no Paris Saint-Germain. Eu disse a ele: você acha que a parte mais difícil acabou, mas de agora em diante você tem que lidar comigo e eu vou te pressionar muito. Então a coisa mais difícil ainda está por vir para você. Eu sou um cara que geralmente incentiva muito meus companheiros, principalmente os jogadores que eu comando. Com o Neymar não precisou muita coisa, ele mostrou dedicação ao meu lado, foi um jogador excelente e tivemos uma excelente relação. Minha relação com ele é de uma amizade, mas ao mesmo tempo um enorme respeito mútuo. Eu o respeito como jogador e quando a gente precisou conversar, conversamos. Neymar falou inclusive que desenvolveu um grande carinho por ele desde a primeira vez que conversaram, e ele revelou que quando você tem esse grande carinho pelo seu treinador, você dá sua vida em campo. Para ele sempre ia fazer o melhor para ganhar. A proximidade com Neymar e o treinador alemão poderia assim trazer essa negociação à tona, principalmente com o fato do Bayern precisar de um jogador na posição do Ney. Mas e aí, você acha que seria uma boa ele ir para a Liga Alemã? Será que conseguiria se adaptar melhor? Será mesmo que seria melhor para ele do que ir para a Premier League? Pois se Neymar tiver interesse em ir para a Liga Inglesa, não tá faltando o clube. O canal já passou dos 100 mil inscritos há muito tempo, mas a gente sempre quer muito mais, não é verdade? Então deixa o like, se inscreva no canal se esse vídeo realmente lhe agradar e for útil para você. Dito isso, vamos direto ao ponto.
Fala sério, decidir trocar de um clube, ainda mais com um salário confortável na Europa, não é tarefa fácil, né? O craque Neymar já passou por uma situação parecida como essa na carreira, quando preferiu deixar o Barcelona para aceitar o desafio de liderar o Paris Saint-Germain, no projeto esportivo que talvez mais deu errado em termos de equipes valiosas no mundo inteiro. O PSG é um fracasso, um verdadeiro fiasco. Porém, o brasileiro pode reviver algumas escolhas do seu passado e se mudar para a Inglaterra. Isso porque o Newcastle United sonha em contar com a magia do Neymar para a próxima temporada. A equipe da Premier League pode disputar o passe do brasileiro nessa janela de transferências agora. E vale lembrar que sonhar não é só sonhar acordado, precisa acima de tudo aplicar as coisas para que possa se tornar realidade. E se depender do Newcastle, as coisas vão acontecer. Por enquanto, o camisa 10 da seleção brasileira continua na capital francesa, focado em trazer o título da Liga dos Campeões da Europa para o PSG, ao lado do Kylian Mbappé e do seu velho parceiro Lionel Messi. Mas vamos ter uma conversa franca entre eu e você. A gente sabe que essa possibilidade da Champions vir não é nada fácil de acontecer. Há muito tempo a gente acompanha essa saga e a gente sabe que o PSG não vai se reabilitar tão cedo. Um projeto parisiense que eles querem agora de tirar quaisquer jogadores que não sejam de nacionalidade francesa e acima de tudo de implementar um projeto que tenha jogadores nacionalmente franceses e preferivelmente parisienses, ou seja, que morem na capital de Paris, é um projeto que não tem pé nem cabeça. É uma estrutura complicada que tem tudo para dar errado e a gente já sabe como é. Em 2022 o PSG pediu cerca de 150 milhões de euros, o que é aproximado em 865 milhões de reais para liberarem o brasileiro. Entretanto, dessa vez o clube quer reduzir a proposta para conseguir vender o atleta. O novo pedido deve ser de 100 milhões de euros, o que afirma o jornal espanhol Sport da Catalunha. E vai ser um derby inglês um tanto quanto ousado por Neymar. As duas equipes inglesas que mais vêm lucrado no mundo inteiro, com novas propostas de sheiks árabes que com certeza já dominam o futebol há muito tempo, só tendem a disputar o jogador brasileiro. De acordo com informações, caso a sua saída do PSG se concretize, existem dois times da Premier League que fizeram sondagem por Neymar, que são os favoritos para conseguir a sua contratação. Além dos Magpies, o Manchester City de Pep Guardiola analisa a situação com cuidado, ambos com a porcentagem igual de probabilidade de fechar com o craque brasileiro. De acordo com a imprensa brasileira e o site O Gol, Neymar ficou bastante incomodado com os rumores de que o PSG deseja quebrar o seu contrato ou vendê-lo na próxima janela de transferências. O craque brasileiro tem vontade de contrato com o clube francês, que se encerra em junho de 2027 e só aceitaria deixar a França em caso de uma proposta irrecusável. Os rumores de uma possível transferência acontecem em um momento conturbado de Neymar no PSG. O jogador se recupera de uma grave lesão no tornozelo, que irá o tirar dos gramados por pelo menos mais 4 meses. A imprensa internacional comenta que o Neymar pode deixar o PSG já na próxima janela, porém tal situação ainda não foi discutida com o jogador e seus representantes. O Chelsea, clube inglês também muito focado na contratação do Neymar, aparece pelas beiradas, mas o seu dono teria freado um pouco as negociações. Neymar, vale lembrar, está entre os jogadores mais bem pagos do mundo. Ele está entre os melhores jogadores de futebol do mundo e antes de se lesionar, o craque vinha colecionando bons números na temporada, pois foram 29 jogos com 18 gols marcados e 17 assistências. Neymar pour frapper ce coup franc, magnifique! Il est revenu affûté de ses vacances, Neymar, pour faire une grande saison avec le Paris Saint-Germain. A sua qualidade sim reflete no seu salário. Neymar é um dos atletas mais bem pagos do mundo. O atacante recebe cerca de 55 milhões de dólares anuais, o que vale a cerca de 4,5 milhões de dólares mensalmente. Em valores convertidos para reais, o atacante recebe cerca de 288 milhões de reais por ano. Voltando ao ponto do Newcastle, é importante afirmar, a equipe inglesa vem sendo a de maior projeção líquida do mundo. Traduzindo para você, é o clube que mais vem ganhando dinheiro e menos vem perdendo em questão de custo-benefício. Sempre contrata os melhores jogadores possíveis mediante o padrão orçamentário da atual temporada. Como o Newcastle vinha apenas despontando na Inglaterra e não vinha tão bem com essa nova aquisição do Sheik, essas duas primeiras temporadas com o Sheik foi mais para consolidar o clube. Portanto, o montante dado para as transferências não foi tão alto assim. Segundo a ótica dos donos do clube, o clube pelo menos precisa ficar entre os 4 primeiros na Inglaterra para que enfim possa gastar um tantão em jogadores de nível mundial. Muito bem na Premier League, disputando isso com muita força, o Newcastle quer chegar no G4 para poder justamente mudar o seu patamar, contratar mais jogadores e partir para cima de nomes como Neymar. Vale lembrar que no contrato de Cristiano Ronaldo do Al Nassr e Newcastle, que são do mesmo dono, caso o Newcastle possa vir porventura para a Champions League, Cristiano Ronaldo pode abrir uma cláusula na qual ele voltaria para a Premier League, justamente atuando pelo próprio Newcastle. Será que o mundo do futebol seria tão justo assim, tão generoso, para que a gente visse Cristiano Ronaldo e Neymar na mesma equipe? Só o tempo vai dizer. O tempo também e as investidas do Manchester City de Joseph, ou melhor, Pep Guardiola. Nunca na história do PSG, camisas 10 foram tão pouco vendidas como as camisas do Neymar. Na França, inclusive, as grandes
lojas francesas até chegam a guardar camisas por falta de procura. A 10 de Neymar nem chega a ser mesmo procurada minimamente pelos amantes do futebol, pelos amantes franceses, que chegam a inclusive implorar pela camisa 7 de Kylian Mbappé. A Premier League não tem essa de apenas escolher um jogo para fazer, e não tem essa de ficar acomodado. Se você quiser disputar em alto nível, ainda mais uma equipe tão poderosa como um tal de Manchester City, vai ter que precisar correr e muito, correr dobrado, pois talento Neymar já tem. Pep Guardiola teve o sonho de jogar com Neymar na época do Barcelona, mas enquanto Guardiola havia saído do Barça para o Bayern de Munique, Neymar havia chegado no Barça, e não foi possível que o mundo do futebol pudesse ver Guardiola e Neymar juntos. Mas ao que parece, Pep Guardiola na verdade tem o sonho de fazer isso acontecer. E se você pensa que isso está um pouco distante da realidade, não se engane, as coisas podem ficar mais próximas do que parece. Guardiola já falou que Neymar é um jogador raríssimo, lamentou muito a lesão que Neymar teve no tornozelo direito e falou com efetividade que seria um prazer treinar o jogador brasileiro. E agora o PSG demonstrou iminente interesse em Jack Grealish, o jogador do City que veio do Aston Villa e tem sim uma projeção mundial incrível. Apesar de números baixos da primeira temporada, chamou a atenção do PSG. O jogador estaria de olho no craque inglês, ou pelo menos na projeção do craque inglês que ele é. E Guardiola teria oferecido uma troca justa entre Neymar e Grealish aparentemente. Uma reformulação poderia justamente vir a partir da ausência do Neymar nos cofres da equipe parisiense. E essa negociação foi vista com bons olhos por Pep Guardiola. Será mesmo que você acha interessante ver o Neymar jogando na Premier League com o Erling Haaland, Kevin De Bruyne e tantos outros nomes assim? Vem aqui nos comentários, claro, deixar a sua opinião.